Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez para essa live, né? Algumas pessoas estão entrando, fico muito feliz quando vocês entram, quando vocês estão alô, vão me dizendo se está tudo bem, o som, Kalimann está entrando, muito bom. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, agradecer muitíssimo a participação. Mais este webinar, essa live, né? Não é mais webinar, é live. Antes a gente fazia muitos webinars, agora são lives, né? E é muito bom a gente poder estar aqui juntos, apesar dessa distância toda, né? Nós estarmos próximos. Então, por favor, me digam se tá bom o som. Oi, Léo. Muito obrigada por estar aqui. E me diga só se tá bom o som para vocês. E eu quero te agradecer logo de cara, né, Léo? Porque foi de uma conversa que eu tive com o Léo que surgiu essa ideia, né, de fazer essa live exatamente sobre esse tema que é tão interessante hoje, que basicamente é assim, né? Mas por quê, né? Por quê? Porque eu tenho que agregar valor. O que é essa história de agregar valor? Por que é tão importante a gente agregar valor, né? Oi, Vanessa, muito bom você estar aqui também, seja muito bem-vinda. Que bom que tá bom o som, ótimo. Então, veja, essa história de agregar valor é alguma coisa bastante importante, né? E assim, quero dizer para vocês que eu quero muito que neste momento eu agregue valor a vocês, porque quer queira, quer não, nós temos uma questão bastante séria hoje que as lives estão aí inundando as nossas redes sociais, e não só inundando as redes sociais, como também às vezes inundando a gente de informações que no final das contas não servem para nada, né? Outras não, outras são fantásticas. Mas nós temos de tudo. E hoje, dispor de 1 hora da nossa vida, né? Para que a gente possa falar sobre essa questão de agregar valor, é uma coisa muito boa. Então, parabéns para quem está aqui, porque eu acho que é importante, e realmente eu espero conseguir agregar valor a cada um de vocês. Então, eu sou Fátima Mota, para quem vai assistir depois essa live, né? Eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, tenho assim um orgulho muito grande, porque essa empresa está no mercado há 30 anos, há mais de 30 anos já, nós já treinamos mais de 30 mil líderes, então é muito bom, né, a gente poder chegar nessa fase com esse saldo, né? E o objetivo dessas lives é basicamente poder ajudar as pessoas para que elas possam pensar de uma forma diferente, né? No fundo, poder me ajudar também, né, pessoal? Porque eu não acho que a gente ajude os outros, nós nos ajudamos, e a partir do momento que nós ajudamos os outros, nós estamos nos ajudando. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Fico feliz também, Léo, que você esteja participando hoje, que você conseguiu. Aliás, assim, essa de novo eu vou falar, né? Essa live, ela é dedicada a você, porque foi você que me deu a ideia de fazê-la, né? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa história de por que agregar valor e, de novo, né, por favor, vão colocando no chat aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham importante, como vocês acreditam que esse tema contribui na vida de vocês. Então, vão participando, porque quanto mais vocês participarem, mais gostoso fica. Regina, que legal que você está aí, Marcos Veloso também. Eu agora não vou ficar cumprimentando todo mundo, senão fica difícil falar, mas que bom que vocês estão aí. Então, vão se colocando, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é assim, o que é agregar valor, né? Então, eu não vou aqui falar
de uma forma acadêmica sobre agregar valor, porque não é o caso. Apesar de eu ser professora da SPM, lá nós falarmos muito na importância de agregar valor, eu quero trazer, além dessa parte mais acadêmica, além dessa parte mais voltada para o marketing mesmo, né? Eu quero trazer algo mais comportamental, né? Então, vamos lá. Agregar valor remete, claro, à ideia de oferecer uma experiência melhor para a pessoa, né? Então, enfim, se eu quero agregar valor, eu quero oferecer uma experiência melhor que os outros. Então, no caso do mercado, melhor que a concorrência, pelo mesmo produto ou serviço. É quando eu olho assim, nossa, eu vou fazer diferente, né? Eu vou agregar valor, eu vou mostrar, eu vou oferecer algo que seja efetivamente melhor do que o outro está oferecendo. Então, isso explica por que muitas vezes nós preferimos ir, por exemplo, num restaurante e não no outro. Por que nós preferimos comprar uma roupa num local e não no outro, comprar um produto e não outro? Algum valor está sendo acrescentado para mim, senão não tenho por que eu comprar. Bom, e como é que nós percebemos o valor? Então, vão prestando atenção nesses detalhes, pessoal, porque vai fazer toda a diferença da nossa conversa. O valor está relacionado à credibilidade, à confiança e à percepção de qualidade que aquilo que eu estou oferecendo está fazendo sentido para mim, né? Então, oi Adriana, tudo bom, querida? Oi, Cons, que bom que vocês estão aí. Mas ok, então vamos lá. Um trabalho, por exemplo, oferecido que agrega valor é aquele trabalho que eu vejo que tem credibilidade, que eu tenho confiança e eu tenho uma percepção de qualidade conquistada. Ou seja, eu sei que aquilo tem uma qualidade que vale a pena eu investir de alguma forma. Porque, veja bem, tudo que eu quero, eu invisto. Eu posso não investir necessariamente dinheiro, mas eu invisto afeto, eu invisto esperança, eu invisto emoção. Então, sempre existe um investimento. Para que eu veja valor em algo, eu preciso estar disposta a investir. Se eu não enxergo o valor em alguma coisa, eu não invisto. E isso, pessoal, vale para muita coisa, né? Vamos falar do mais simples. Eu só vou investir, por exemplo, num produto, seja ele qual for, se eu perceber que ele me agrega algum valor. Tudo bem? E nesse momento que a gente está vivendo, pessoal, cada centavo é importante, né? Então, se cada centavo é importante, eu só vou colocar esse centavo, né? Eu só vou colocar uma parte, só vou investir naquilo que de fato me traga algum valor. Ok? Até aqui, né? Acho que até aqui é óbvio. Eu só vou contratar um pedreiro se ele fizer algo que eu veja que tem valor, seja algo importante para mim. Eu só vou contratar, sei lá, uma assistente se ela fizer algo que agregue valor. Eu só vou comprar algo que me dê valor. Enfim, acho que é essa a via, né? Então, na realidade, valor tudo tem, se eu me predisponho a pagar. No entanto, como eu faço para ir além? Como eu faço para agregar valor? Porque essa é a grande diferença. Se eu ofereço aquilo que todos oferecem, eu não estou agregando valor, eu só estou oferecendo aquilo pelo qual a pessoa está disposta a pagar. Percebe que agregar valor significa ir além, né? Então, olha só que interessante. Só que, embora os consumidores já saibam disso, as pessoas já saibam disso, né? É muito difícil nós deixarmos claro o que é essa questão de agregar valor. Ou seja, porque para mim agregar valor pode ser uma coisa e para o outro agregar valor pode ser uma outra coisa. Então entendam que quando se fala em agregar valor, tem a ver também, nós estamos falando diretamente a percepção das pessoas, né? Então eu percebo que uma pessoa agrega valor quando
Tá, os 3 pontinhos, né? Eu percebo que um produto me agrega valor quando eu percebo que uma loja, um negócio, né, agrega valor quando, né? Então, na visão do cliente, o que torna diferenciado, né, essa história é algo que para ele, inclusive, é subjetivo. Então, olha como fica importante a questão da segmentação quando a gente fala em mercado. Agora, calma, vocês devem estar falando, pô, a Fátima está falando de mercado? Tô falando para a gente fazer já um paralelo, né? Porque esse é um dos principais desafios que nós enfrentamos, né? Que os executivos enfrentam, que os donos de negócio enfrentam, porque às vezes nós acreditamos que a agilidade pode ser algo que está agregando valor, quando na realidade não é a agilidade, mas é a qualidade. Então, veja, neste momento, né, vamos falar, dando um exemplo simples, né? Se eu tenho um contador nesse momento, eu precisaria muito mais da qualidade do trabalho do que necessariamente de uma agilidade. Agora, se vem a agilidade sem a qualidade, talvez essa pessoa não esteja agregando valor. Então, um serviço, ele está sempre existindo a partir do valor que ele agrega. Eu vou continuar contratando alguém se ele agregar um valor, tá? Então, pessoal, não esqueçam aí de colocar aquilo que vocês pensam. A Lili tá aí. Ótimo, Lili, beijos. Marcelo Cardoso tá aí. Gi João também, ok. Prazer, querida, de estar aí também. Então, eu só dei uma olhadinha aqui no Face para ver se tinha alguma coisa, né? Então, voltando aqui, tudo aquilo que nós compramos precisa agregar um valor. Então, uma consultoria, por exemplo, um serviço de consultoria, o que vai fazer a mais? Você vai numa live, o que você vai ver a mais? Você vai ver a mesma coisa? Então, mais do mesmo, ninguém está querendo mais, né? Então, vai ser um grande desafio, porque com uma concorrência cada vez maior, como eu faço para colocar o valor agregado? Como eu faço para entender o meu cliente? Então, aí é o ponto central. Eu realmente tenho que colocar o cliente no centro. Não dá para não colocar mais o cliente no centro. Ontem nós tivemos na roda de diálogos com o Adriano Amui, muito legal, né? E ele colocou isso direto, né? Nós precisamos realmente aprender a ouvir o nosso cliente. Por isso a gente precisa aprender a segmentar. Por isso, a gente precisa entender que as necessidades mudam a cada momento. E na visão do cliente, pode ser que aquilo que nós vejamos como algo que está agregando valor, não seja, né? Então, será que o cliente quer aquilo que eu estou oferecendo? Então, sei lá, vamos pensar, né? Nós temos o RAP aí. Eu estou oferecendo a entrega, mas o que seria agregar valor? Não é só entregar, mas qual é a forma, né, que entrega? Então, por exemplo, né, pedi do Rap e pedi entrega do Rap e Pão de Açúcar. Pão de Açúcar entregou de um jeito que eu falei, que coisa mais, sabe, cuidadoso, tudo embaladinho, etc. O Rap, o que ele entrega? Mas entrega de um jeito que a coisa está misturada, né? Eu estou falando em bens, né? Em mercadorias, você fica até assim, fazendo coisa esquisita, né? A pessoa que entrega não pode entregar de mão suja, né? Tudo bem, veio de moto, mas não pode estar com a unha negra, porque senão, qual é o valor agregado? Ele está me trazendo o produto, mas onde é que está a limpeza? Então, percebe que ainda nós estamos muito distantes de entender o nosso cliente, e muitas vezes não se entrega o que o cliente espera como algo a mais. Então, este é o momento, pessoal, e agora eu estou falando bem para o empresário mesmo, eu estou falando muito para nós que trabalhamos o dia todo. É o momento de pensar qual é o valor agregado, o que a gente tem que dar a mais, né? E identificar o que realmente os consumidores estão vendo como valor agregado. Então, hoje está havendo, nós ontem falamos, né? Que está existindo uma mudança, que agora os consumidores não estão querendo tanto embalagens individualizadas, mas estão voltando a comprar de uma forma mais de atacado, né? Por quê? Não preciso nem dizer, né? Não vou entrar aqui com as questões da crise, mas a crise leva um outro padrão. Então, se
a empresa. Se a pessoa não está atenta ao que é o valor agregado agora, começa a oferecer coisas que não são mais tão necessárias. E isso vale para qualquer profissional. Então, por exemplo, se a gente pensar num psicanalista, num psicólogo, num terapeuta, o que ele está oferecendo? O que seria um valor agregado agora? Será que é ficar dentro daquela linha tradicional? Ou será que é identificar exatamente o que o seu paciente precisa hoje? Um médico, o que é valor agregado? Né? Um assistente, o que ele vai fazer para agregar valor no seu trabalho? Por quê? Porque se você não agregar valor ao seu trabalho, você fica na mesmice, você fica na mediocridade. E mediocridade, pessoal, não leva a lugar nenhum, ninguém, seja uma empresa, seja um profissional. Então, veja como é importante a gente poder escutar, e aí entra, e eu estou falando isso, pessoal, depois de fazer várias pesquisas, né, de ler muito e de trabalhar muito esse assunto, né? Veja, quando eu compro, seja lá o que for, mesmo quando eu quero contratar alguém para trabalhar comigo, uma das coisas que é fundamental é assim, eu preciso pagar aquilo pelo qual eu acho que vale a pena. Então, eu fico predisposto a pagar mais se tiver um valor agregado. E o quanto que este valor agregado acaba gerando fidelidade, né? Eu sempre conto uma história que é real, inclusive, né? Muito interessante isso. Há muitos anos atrás, uma vez eu estourei o pneu do meu carro, né? E eu lembro que aquela hora eu me senti super desamparada, né? Porque afinal de contas, estourar o pneu, eu estava no meio eu não lembro o nome da avenida. Bom, mas na Avenida Grande. E aí eu falei, caramba, agora eu tô aqui, o que eu vou fazer, né? Tô sozinha aqui, não sei o quê. E tava super bem arrumada, não tava nem aí. Bom, eu sei que eu liguei, na época era Porto Seguro, né? E foi uma coisa fantástica, porque eu me senti absolutamente acolhida, né? Eu fiquei no lugar esperando, o caminhão, o reboque veio rapidamente, e mais do que isso, me trouxeram um lanchinho. Veja, naquela época, depois eu já ganhei vários outros lanchinhos, né? Mas naquela época não tinha isso. E este valor agregado fez toda a diferença. Agora, veja, se eles não tivessem acrescido com outros valores agregados, né? No caso, assim, quando eu entope a minha pia, eu chamo, né? Outros valores, talvez aquele lanchinho já tivesse esquecido. Mas nós precisamos, a todo momento, pensar o seguinte: como eu faço para agregar valor para o meu cliente? Como eu faço para agregar valor para o meu serviço? Isso é uma constante e todos, por exemplo, um professor, né? Como um professor faz para agregar valor numa aula dele? Porque se a aula dele for comum, tanto faz como tanto fez, eu faltava, eu deixar minha câmera fechada. Mas como ele agrega valor, né? Então, veja que qualquer profissional precisa pensar nisso e qualquer empresa. Agora, olha só que interessante, como é que a gente agrega valor, né? A gente agrega valor seja no aspecto funcional, seja no aspecto emocional. E aí a gente começa a entender como é legal essa história. Porque eu posso agregar valor num serviço, num produto, trabalhando no aspecto funcional, mas também no aspecto emocional. Né? Dá um exemplo bem simples. Sabe aquela avó ou aquela mãe, né? Que ela fazia aquele bolo de fubá que nunca você vai esquecer, ou seja, você vai se lembrar para o resto da sua vida, porque aquele bolo de fubá era a marca registrada. Veja, ela agregava valor em função de duas coisas, né? Provavelmente, uma, pela funcionalidade, ela sabia fazer aquele bolo de um jeito que só ela sabia, mas também, provavelmente, pelo emocional, né? Pelo carinho que ela colocava. Então, olha como é diferente você comprar um bolo de fubá no supermercado e você lembrar ou poder comer aquele bolo de fubá que a sua avó ou que a sua mãe fazia, né?
Vocês percebem como é interessante essa história de agregar valor? E as pessoas que de fato contam na nossa vida, as empresas que contam na nossa vida, né? Os produtos que contam na nossa vida são aqueles que de alguma forma agregam valor a nós, né? Estou aqui com algumas coisas, algumas pessoas falando algumas coisas, né? Então eu vou lá. Nas organizações, nesse momento, onde os resultados estão tão distantes dos planos traçados, agregar valor de outras formas será essencial para a busca de novas soluções para o negócio. Com certeza, eu acho que esse é o ponto mais importante, né? A Vanessa dizendo assim, penso que você tem que prestar da necessidade de cada cliente com cuidado e dedicação. Com certeza. Então, assim, quanto que eu entendo qual é a necessidade do meu cliente, né? Qual é a necessidade do meu cliente? Como é que eu faço para entender a cabeça dele? Como é que eu faço para entender o que ele quer, né? O que ele pensa, né? Então é uma atenção muito grande, né? Exatamente, né? Isso mesmo. É um mimo que você pode fazer, mas é um mimo direcionado, não é um mimo qualquer. Né? Então, nesse momento, nas empresas, isso é absolutamente crucial. Agora, pessoal, né? É interessante. E eu vou dar algumas dicas aqui, né? Então, tem a questão da funcionalidade e tem a questão do emocional. Então, por exemplo, eu posso agregar valor trazendo uma funcionalidade melhor ou eu posso agregar valor pelo emocional. Então, vamos lá, né? Eu faço uma compra por internet, uma compra online. Tô vendo que a Lu chegou. Oi, Dudu, tudo bem? E aí a Lu fez isso comigo, né? Olha que interessante. Eu gosto de comprar online, eu faço compras online e gosto muito da Renner, todo mundo sabe, né? Eu trabalho com eles há muito tempo e tá no meu coração, não tem jeito. Então, veja, e eu sempre fico na compra online assim, será que dá, será que não dá? Enfim, tem algumas questões aí com compras online, mas eu gosto de fazer compras online. Aí, a Lu Bianca, chegou para mim e falou assim, você sabe que agora eu também estou fazendo vendas online? É toda uma questão que a Renata está fazendo. Falei, pois é, então. Aí ela falou para mim, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, eu tô sim, eu tô precisando de um pijama, assim, todo mundo fazendo pijama, né? E eu não consegui achar, porque faltou pijama nessa terra, né? Todo mundo em casa, não tinha pijama. Bom, o que a Lu fez, né? Foi a presteza, exatamente, Lu, foi a presteza de falar assim, Fátima, olha, tem tal pijama. Ela me mandou todos os pijamas, isso uma conversa por WhatsApp, de tal forma que ela agregou valor à minha compra. E o pijama chegou tudo bonitinho na minha casa, ok, eu fiquei super feliz e estou usando, viu, Lu? Só para você saber, tá uma delícia comprar outros, porque ele tem um toque muito bom. Mas o que eu quero dizer? Agregar valor é isso. Agora só tem uma coisa. Olha só, prestem atenção no que eu vou dizer, que é importantíssimo. Esse agregar valor, ele não acontece de fora para dentro. Eu preciso ser uma pessoa com uma vontade interna de querer agregar valor aos outros. Eu preciso querer fazer isso, porque se eu não quiser, não adianta. Não há quem me faça fazer isso. Então, esse é o ponto central, pessoal. Eu não queria ficar discutindo a questão de mercado, porque tem gente muito melhor que eu que fala sobre isso e que dá um show e que não é o caso, tá? Eu não estou querendo trabalhar esse ponto, né? Mas é o ponto assim, como que você precisa entender a importância de agregar valor. Quando você agrega valor, com certeza você encanta. Mas para você agregar valor, você precisa ter dentro de você uma vontade de fazer diferente para as pessoas. Não é fazer diferente só para você ganhar alguma coisa a mais, mas é você fazer diferente, você de verdade agregar valor. Por isso que eu acho muito bonito o exemplo da mãe, da avó, do avô, do pai, sei lá, não importa, pessoal, que faz aquele bolo de fubá que só ele sabe fazer, e que faz, e que agrega valor, porque agrega valor, porque coloca a sua alma. Para pensar o seguinte, o que eu posso fazer de melhor? Vocês percebem como é legal isso, né? Então, agregar valor é dar o seu melhor para o outro, mas não é dar o seu melhor
simplesmente pensando em você. É você olhar para o outro e falar o que é valor para esta pessoa, né? Então, por exemplo, para mim, valor é quando alguém fala assim, nossa, você tá precisando disso? E eu falo, né? Tô precisando disso, e a pessoa fala assim, tá aqui. Nossa, para mim agrega valor um monte, né? Por quê? Porque essa pessoa conseguiu entender o que eu queria e me ajudou a decidir rapidinho ou a ver onde é que as coisas estavam. Então, olha, por exemplo, agregar valor para mim, quando eu trago um pedreiro aqui em casa, é alguém que fala assim, olha, tá acontecendo isso daqui, a senhora quer que eu arrume? Se eu arrumar isso daqui, vai ficar tanto a mais. E eu vejo que ele está sendo honesto, está sendo uma pessoa confiável, né? Exatamente, Lu, tudo tem que ser de dentro para fora, com certeza, né? Então, olha só, eu preciso identificar o que os consumidores realmente valorizam. E isso pode não ser muito fácil, porque tem a ver com o aspecto psicológico de cada um, né? Então, não tem jeito. Então, o que acontece, né? A quantidade e a natureza do valor em determinado produto ou serviço sempre está nos olhos de quem está vendo. Então, não adianta eu querer oferecer alguma coisa que para mim tem um valor fantástico, se para o outro não tem. Então, agregar valor é ter os olhos dos outros, né? Então, para isso, a gente precisa tomar bastante cuidado com a segmentação, ou seja, quem é o nosso público, o que ele quer, né? O que ele está buscando, e ter uma escuta estruturada. Então, o pessoal aí que está me ouvindo, de loja, ou, né, enfim, mercado, escutem os seus clientes. E mais do que nunca, peçam para as pessoas que estão diretamente ligadas aos clientes que escutem quais são as reclamações, escutem o que o cliente quer, porque às vezes o cliente quer pouca coisa e você não faz, você não agrega valor. E nessa altura do campeonato, eu com certeza passo para o outro, né? Então, a gente precisa ter um diferencial para que as pessoas prefiram nossa empresa ou o nosso produto, né? E prefiram a nós mesmos, né? Ou seja, o que diferencial eu tenho como profissional? Que diferencial eu tenho como consultor? Que diferencial eu tenho como médico, né? Então, aquele médico que não fala com o paciente de jeito nenhum, que você se mata para falar com ele, ele não tá nem aí, ele não tá tendo nenhum diferencial. Quer dizer, qual é o diferencial e o que é que o seu cliente valoriza de verdade, né? Então, eu acho que isso e tem várias coisas que a gente pode ver, né, pessoal? Mas às vezes tem a ver com o preço, às vezes tem a ver com o próprio produto, né? Então, às vezes eu posso diminuir o preço do meu produto e, em função disso, eu agregar valor. Mas não é só isso. Às vezes a gente acha que isso é agregar valor. Não, ok. Se eu diminuo o preço, se o produto vale mais, você está agregando valor meio ao contrário. Mas você pode fazer isso, acontece, né? E é válido fazer. Então, a precificação é alguma coisa importante? Mas o desenvolvimento de produto também é. E muito combinar produto e serviço, serviço e produto. Ou seja, se eu vendo produto, por que eu não coloco o serviço junto com o produto? Se eu vendo serviço, por que eu não coloco o produto junto com o serviço, entende? Então, como eu vou fazendo essas manobras para que, de fato, eu consiga ir além e atender os meus clientes e agregar valor aos meus clientes, né? Então, quanto mais eu conseguir ter isso claro, melhor fica. Bom, já falei muito de mercado, muito de cliente, eu quero falar alguma coisa de gente, porque para mim isso é mais importante. Você, como colaborador, o que você está fazendo que está agregando valor? Veja, mais do que nunca, aprender a aprender é fundamental, não é? Então, vou te dizer uma coisa: agregue valor a você. Agregue valor para ontem, né? Não por conta só da empresa onde você está, mas sabe por quê? Porque senão você fica sem espaço. Sim, é simples assim. Fica sem espaço. Então, o que você está agregando a valor como colaborador? Como é que está o alinhamento entre os seus valores e os valores da empresa? Como que você está no sentido de levar ao seu gestor sugestões? Como você está em termos de se autoconhecer para ver quais são os problemas que você tem e que você leva para a sua equipe ou leva para o seu gestor, né? E acaba
não assumindo as suas questões, porque todos nós temos, né? Todos nós temos, não tem jeito. Tem gente que, e uma coisa bem legal é essa, na hora que você começar a criticar muito o outro, pense o que aquilo tem a ver com você. Qual é a sua questão que faz com que você critique o outro, né? Então, será que você está executando as suas tarefas no piloto automático? Será que você está resmungando o tempo todo? Como é que está isso, né? Como é que está a sua vida? E é importante a gente conversar sobre isso agora, pessoal, porque às vezes a gente coloca, né? Atribui, justifica o nosso mau humor, justifica a nossa falta de vontade na pandemia, na crise, seja o que for. Gente, olha, está na hora da gente parar de funcionar desse jeito, né? Está na hora da gente entender que é exatamente agora que a gente precisa agregar valor. E quem agregar valor agora vai sair na frente, né? Então é a tal história, eu fico preso na pandemia ou eu vou para frente e vou pensar o seguinte, como é que eu agrego valor? O que meu concorrente, esse concorrente pode ser qualquer um, está fazendo, né? Que eu posso fazer melhor, né? E aí eu vou me diferenciando no mercado, né? Não só como empresa, como pequeno ou grande negócio, mas acima de tudo, como pessoa, como profissional, né? Então eu tenho que aperfeiçoar a minha fala, eu tenho que aperfeiçoar a minha escrita, eu tenho que aprender um novo idioma, né? Eu tenho que desenvolver novas competências, eu tenho que rever os feedbacks que me deram para poder correr atrás, o que eu tenho que fazer para agregar valor. Agora, eu queria deixar claro que quando eu falo isso, eu não tenho uma visão só empresarial, muito pelo contrário, eu tenho essa visão empresarial, claro. Por outro lado, eu estou olhando para o ser humano, está na hora da gente evoluir, está na hora da gente ir além. E muitas pessoas estão perdendo essa grande oportunidade, não estão indo além, estão ficando presas na mesmice, estão ficando presas nas coisas que sempre fizeram, questionando, reclamando e não fazendo nada de novo, né? É a tal história, vai terminar a crise, vai terminar a pandemia, e o ponto é o que você fez de novo, né? Então, é poder entender que se eu aprender a agregar valor, eu vou agregar valor nos vários papéis que eu desenvolvo na sociedade. E olha que isso é muito, 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 muito bonito, né? Porque, veja, nós temos vários papéis, não temos? Né? Eu queria que vocês me falassem aí, vão falando, né? Oi, Edu. Oi, quais são os papéis, né, que nós temos, né? Veja, eu tenho o papel de amiga, eu tenho o papel de pai, eu tenho o papel de mãe. Como será agregar valor no papel de amigo ou de amiga? Ou será que isso não vale? Só vale para a empresa? Não, pessoal, não vale só para a empresa. Vale para tudo. Como eu aprendo a agregar valor em todas as áreas da minha vida? Então, se eu estou com um amigo, se eu estou com uma amiga, como eu faço para esta pessoa sentir que uma conversa, que esta amizade agrega valor? Como fazer para tirar o olho só do meu umbigo e pensar no seguinte, como eu faço para agregar valor para essa pessoa? O que é importante para ela? Não faz, mesmo que eu fique meia hora conversando com essa pessoa, 1 hora ou 5 minutos, será que no final desses 5 minutos eu agreguei algum valor ou eu não agreguei nada? Não esqueçam que sempre o agregar valor está no olho do outro e não no seu. Né? Então, o que eu agreguei de valor àquele amigo, àquela amiga? O que eu agreguei de valor como pai ou como mãe? Esse é um outro ponto sério e importantíssimo, né? Às vezes a gente acha que ser pai e ser mãe agrega valor, dando ordem, né, mandando, dando orientação o tempo todo, ficando preocupado com algumas coisas, e na realidade, para eles, agregaria valor se a gente sentasse e simplesmente ouvisse o que eles têm para falar. Então, veja como é importante, né, a gente aprender a agregar valor para as pessoas. Se vocês estão gostando desse papo, né, mandem para pessoas que precisam ouvir. Porque às vezes a gente depois fala assim, poxa vida, seria tão bom se tal pessoa tivesse ouvido isso, então já manda, já chama a pessoa, né, para ela ouvir.
porque a gente precisa fazer isso. Independentemente do papel, se eu sou companheiro ou companheira de alguém, como eu faço para agregar valor naquela relação? Né? O que eu acrescento? E agora, nessa pandemia, está sendo muito interessante, né? Porque eu acredito que muitos casais estão chegando à conclusão que eles acrescentam muito um para o outro. E talvez outros casais estão chegando à conclusão que não acrescentam nada um para o outro. Né? Então, é um momento meio que da verdade, né, pessoal? É um momento meio da verdade. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento, né? Mas é um momento que a gente percebe qual é o colaborador que acrescenta, qual é o colaborador que não acrescenta, né? O Leonardo está dizendo assim, estar atento ao outro e às necessidades desse outro, seja cliente, filho, esposa, exatamente, Kalimann, exatamente isso. Agora, eu não acredito que a gente tenha que ficar atento à necessidade do outro e satisfazer qualquer necessidade do outro sem levar em consideração aquilo que nós achamos que é importante. Então, isso precisa ser ponderado também. Mas quando eu agrego valor, eu estou colocando um recurso emocional, financeiro, seja o que for, mas é um recurso que vale a pena colocar, que eu queira disponibilizar, porque eu quero agregar valor, eu quero fazer algo que faça sentido, né? Então, olha como é importante eu olhar para o outro e olhar para mim. É a mesma coisa de uma empresa, né? Eu olho para o meu cliente, mas olho também o quanto isso vai me custar. Quer dizer, eu olho para o que eu posso oferecer, mas eu olho também qual é o recurso que eu vou ter que despender. E esse recurso, eu já falei, que pode ser emocional e pode ser um recurso também financeiro, né? Mas eu preciso olhar, então, nos vários papéis, né? Então, se eu sou se eu sou filho, se eu sou filha, como eu estou agregando valor na relação com meu pai, com a minha mãe? Né? Se eu sei lá, se eu sou irmão, como eu agrego valor a esta relação? O que eu ofereço, né, a mais? Veja, porque aquilo que eu já faço, ok, eu já faço. Mas o que eu faço a mais? O que eu faço que vai agregando valor? Porque uma coisa legal de pensar, né, é que na medida que eu agregue valor para o outro, eu e o outro vamos ascendendo numa curva aí de desenvolvimento consciencial e desenvolvimento humano. Então, como é que eu agrego valor? Às vezes é uma conversa gostosa, às vezes é uma conversa que faz pensar, às vezes é um abraço, né? Se bem que agora a gente não pode abraçar muito, mas vai, para quem está em casa e já está em quarentena, pode, né? Às vezes é uma boa palavra, né? Às vezes é a compreensão que eu tenho em relação a alguma coisa, às vezes é levar o lixo fora, né, de casa. Então, são pequenas coisas que eu posso fazer no meu dia a dia que vai agregando valor. E aí, o que acontece, né? Quando eu agrego valor, eu tenho uma fidelidade do outro em relação a mim, eu tenho uma valorização do outro em relação a mim, porque eu consegui mostrar para ele que vale a pena essa nossa amizade, que vale a pena esse nosso relacionamento, e de certa forma eu vou ajudando na evolução e vou evoluindo junto. Então, agregar valor, pessoal, é algo muito legal, porque, veja, do mesmo jeito, é muito interessante, né, poder olhar desse jeito. Eu acho que eu não sei se eu estou construindo também agora, eu não vi em nenhum lugar nada escrito desse jeito. Kalimann, talvez você tenha visto, mas eu não vi em nenhum lugar. Mas o que eu acho legal é assim, imagina, quando você agrega valor a um carro, por exemplo, você vai colocando coisas que a pessoa precisava, né? E que ela não fazia nem ideia que precisava, mas na hora que tem, fala, nossa, que legal, né? Esse carro agora, ele tem, sei lá, para mim foi muito bom quando
quando o Waze fala comigo, né, e eu consigo ouvir pelo carro, né, pelo Bluetooth, sei lá por onde que ele fala. Mas é muito legal porque eu fico vendo, poxa, esse daqui agregou valor, né? Cada vez mais o carro vai ser automatizado, cada vez mais ele vai falar comigo, até a hora que eu não vou precisar nem dirigir, ele vai fazer baliza sozinho, que maravilha, tá? Vai estacionar sozinho, que bom. Então, são valores que vão sendo agregados, né? E eu vou ficando cada vez mais feliz com aquele produto. E do mesmo jeito, quando uma pessoa agrega valor, eu vou ficando cada vez mais feliz com ela, né? Eu vou ficando cada vez mais próxima dessa pessoa, eu vou ficando cada vez mais vinculada a essa pessoa, mas vinculada no bom sentido, né? Vinculada no sentido que eu posso dar e posso receber. E claro, quanto mais alguém me agrega valor, mais eu também agrego valor ao outro, porque eu pago por isso, entre aspas, né? Então, eu acho que é muito bonito esse processo. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Vocês estão muito quietinhos, vocês estão aí, não falaram mais comigo, eu fico muito preocupada, né? Mas, olha só, né? Eu acho que tem uma outra coisa importante. A gente pode passar também a vida inteira com companheiros, amigos, amigas, professores, etc., que não agregam nada. E é uma escolha. Quanta gente que não agrega nada pra gente e a gente continua ali, né? E aí a gente pode também pensar o quanto que eu escolho produtos que não agregam, o quanto que eu escolho informações que não agregam, né? Programas que não agregam. E aí vai, né? Só que, às vezes, nós não temos o discernimento para ver o que agrega e o que não agrega. Mas quando você já tem discernimento, você ficar com programas que não agregam, pessoas que não agregam, companheiros que não agregam, desculpa, você está perdendo sua vida. Tá? Então, que escolha você está fazendo? Então, do mesmo jeito que se você agregar valor, vai fazer toda a diferença na vida do outro, quando você está com alguém que não agrega valor nenhum a você, você precisa se questionar também, né? Por exemplo, você está numa empresa que não agrega valor a você. O que você está fazendo numa empresa que não agrega valor? Só porque ela te paga? Mas que valor ela está agregando? O quanto de informação adicional, o quanto de conhecimento você tem nessa empresa, o quanto de coisas que fazem você ir além, né? Ou coisas que você quer, você tem nessa empresa. Você não agrega valor. Né? Se você está com um amigo que nunca te apoia, que não agrega valor nenhum a você, que você termina a conversa, está irritada com a pessoa só reclama, só se queixa, o que você está fazendo com essa pessoa? E daí vai, né, pessoal? Eu não vou ficar falando aqui todas as questões que a gente pode ter e todas as escolhas que às vezes eu vejo as pessoas fazerem com pessoas e situações e empresas, etc., que não agregam valor. Então, eu estou falando nos dois movimentos, aliás, estou falando de várias coisas, né? Vocês veem como tudo está conectado, né? Tudo está conectado por quê? A partir do momento que eu agrego valor, eu também passo a ter uma visão mais crítica das minhas relações, sejam elas quais forem. Dos produtos, sejam eles quais forem, eu começo a entrar num outro nível de desenvolvimento, seja no aspecto estético, seja no aspecto emocional, seja no aspecto funcional. Então, quando eu agrego valor, eu aprendo também a querer e valorizar quem ou o que me agregue valor. Tá? Agora, eu quero colocar mais uma coisa para vocês. Olha que legal. A natureza sempre agrega valor à nossa vida, de uma forma absolutamente natural. Olha que lindo, né? Quando você vê um pôr do sol, ele agrega valor à nossa vida, desesperadamente, né? Então, olha como é natural a gente agregar valor. Se nós somos natureza, porque nós somos filhos da natureza, nós também deveríamos agregar valor de uma forma natural, não é assim? Porque a natureza agrega valor a toda hora. Né? Hoje eu estava chupando uma laranja. E aí eu olhei para aquela laranja e falei, ai, mas como você é bonita, né? E aí pensar, vocês já olharam para uma laranja?
né? Ela é absolutamente redondinha, ela tem aquele núcleo no centro que me faz lembrar do ponto em comum, da unicidade, né? Daquela coisa que onde tudo começa. Aí ela tem aqueles raios que parece que foram assim divididos, absolutamente iguais, aquela cor laranja que a gente não consegue descrever, a não ser falar cor laranja, né? Porque é uma cor linda. E aí aquele doce da laranja, veja quanto que ela agrega valor. Então, ela agrega valor pelo cheiro, ela agrega valor, tô até com água na boca, ó. Agrega valor pelo perfume, pelo sabor, né? Pela beleza. E eu tô falando só de uma laranja. Imagine uma laranjeira, né? Imaginar que a natureza nos brinda. Olha como ela agrega valor, e agrega valor para a tua saúde, né? Porque na hora que você chupa uma laranja, não tá sendo só gostoso, ela nutre você. Então, ela está dando sustentação para as tuas células, né? Então, estou falando só de uma laranja, né, pessoal? Vamos pensar no pôr do sol, que eu comecei a falar. O pessoal tem postado aí esses, né, fotos lindas de pôr do sol, filmagens lindas de pôr do sol, e eu acho que não tem coisa que agrega mais do que quando a gente vê um pôr do sol, né? E quando a gente vê a lua, gente do céu, ela agrega até não poder mais. Uma lua deixa a gente, né? Pensar em bilhões de coisas, né? Uma lua faz a gente se sentir mais vivo, e um céu estrelado não agrega valor, né? E o mar, gente, o mar, morrendo de saudade do mar, né? E uma cachoeira, e um lago, e um rio, né? O vento, a chuva, uma neblina, uma garoa. Então, a natureza, e aí eu estou só falando da questão beleza, estética, porque está me vindo agora, né, pessoal? Mas olha, imagina sem sol. A gente precisa de sol para sobreviver. Então, olha como o sol agrega valor, né? Olha como a lua faz todo o movimento com as marés e tem todo aí um trabalho fantástico para nossa sobrevivência. O ar, o fogo, enfim, tudo. Então, além da beleza, além deles agregarem até não poder mais, né? Além deles agregarem, o mais importante é que eles nos fazem viver. Então, agregar valor também está associado a uma questão de vida. Olha como é bonito isso, né? E como é importante. Vocês não estão falando nada, acho que vocês não estão gostando. Estão tão quietinhos aí que eu estou preocupada. E tanto o pessoal do Face quanto o pessoal aqui do Insta, os dois estão super quietos. Eu acho que eu não estou agregando valor, estou ficando preocupada. E se eu estiver agregando valor, vocês falam, tá? Se eu não tiver, vocês também falam. Bom, mas, né? Então eu queria dizer isso, né? O quanto que a natureza agrega valor. Então, se a natureza agrega valor e se nós, né, somos filhos da natureza, talvez a gente possa pensar que a nossa missão de vida, né, seja o ato de agregar valor. Já pararam para pensar nisso? Que de repente tudo aquilo que a gente tem que fazer é agregar valor na vida das outras pessoas? Já pararam para pensar que talvez o mais importante, a nossa grande missão, seja apenas agregar valor? E se a gente pensar desse jeito, realmente a gente vai entender que agregar valor pode ser o grande legado que a gente tem que deixar. Às vezes, né, a gente fala assim, mas eu não sei bem qual é o meu legado, eu tenho dificuldade de pensar nisso. Tá bom. No seu dia a dia, o que você agrega? Por que você faz o que você faz? Como você faz isso? Então, olha a importância do agregar valor. É a mesma coisa de falar da missão de um produto. Quando na empresa a gente sabe qual é a missão de um produto, quando fica claro por que aquele produto está sendo produzido, comercializado, poxa, tá tudo certo, né? Por quê? Porque ele está agregando valor, né? E por isso ele está deixando o seu propósito. E nós? Né?
Na hora que a gente entende aonde e como nós podemos agregar valor, talvez seja aí o ponto de nós encontrarmos a nossa missão de vida, uma vez que vai ser o nosso propósito. Então, voltando a falar aí dos líderes, né? Olha como é importante a posição de um líder, o papel de um líder. Ele pode agregar valor na vida de um colaborador, ele pode agregar valor na vida de uma comunidade, ele pode agregar valor na vida de uma cidade, né? Então, na hora que ele entende a sua vida como um propósito, e o propósito for agregar valor, né? Aí ele começa a realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o agregar valor tira cada um de nós da nossa mesquinhez. O agregar valor ajuda cada um de nós a ir além da nossa mediocridade. Agregar valor faz a gente pensar no outro. Agregar valor faz a gente olhar para o outro, para a necessidade do outro. Agregar valor faz com que a gente se desenvolva necessariamente. Porque aí, nesse momento, é que eu começo a pensar, poxa vida, como eu posso agregar valor na minha empresa? Como eu posso agregar valor para o meu gestor? Como eu posso agregar valor para o meu par? Como eu posso agregar valor para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu companheiro, para a minha companheira? Como eu posso agregar valor para o meu filho, para a minha filha? Aí vocês podem estar dizendo o seguinte, pô, mas eu vou ficar exaurido se eu pensar desse jeito. Não, não vai não. Se você pensar desse jeito, você vai ficar nutrido e alimentado. Porque sabe o que exaure? Exaure exatamente a nossa incapacidade de fazer isso. A nossa incapacidade de agregar valor é que exaure. Porque aí é quando você vê que tudo aquilo que você faz, vai por água abaixo, ninguém valoriza, ninguém vê. Então parece que você está jogando fora toda a sua energia. Na hora que você agrega valor, é a hora que você fala, pô, vale a pena viver, eu quero fazer isso. É a hora que você coloca todo o seu ser naquilo que você está fazendo. Na hora que você agrega valor numa relação a dois, gente, não tem coisa melhor. É quando você fala, vale a pena viver, cara. Eu tô aqui com essa pessoa, eu tô dando o meu melhor, né? Eu estou agregando valor para ela. E aí, pessoal, a gente entende a grande sabedoria da natureza. A natureza faz isso. Veja só que louco que é. Quando a natureza não agrega valor, ela morre. Quando a natureza para de dar flor, dar fruto, ela seca. Não é? Então, às vezes tem muita gente que está seca. Né? Marcelo está sabendo assim, precisamos da sabedoria da natureza, com certeza, né? Obrigada, Leonardo, mas eu devo isso a você. Vanessa está dizendo assim, nossas ações têm um impacto na vida das pessoas, na natureza, por isso temos que ser pessoas melhores a cada dia. Isso, Vanessa. Agora, é isso que eu quero que vocês pensem, que não é o ser melhor só por ser melhor, porque na hora que você agrega valor, você leva a dimensão para um outro patamar. Na hora que você faz um bolo, né, que agrega valor, você está desenvolvendo um bolo mais legal, um almoço mais legal, sabe? Na hora que você faz um carinho que agrega valor, você está fazendo um carinho mais especial, né? Fazer o bem nos faz sentir o sentido da vida, sim. Mas, de novo, eu quero muito que fique isso claro. Quando você agrega valor, além de você agregar valor para o outro, você desenvolve novas competências para você. É isso que está bonito. Porque se você desenvolve novas competências para você, você se desenvolve. Tá? Obrigada, Kalima. Kalima está dizendo assim, impressionante como você se sente bem contribuindo para o crescimento de uma pessoa. Para mim, é o sentido exato de agregar valor. Obrigada. E é isso mesmo, Kalima. Eu me sinto feliz, né? Oi, filho! Ele deve odiar quando eu faço isso, mas eu adoro quando você entra, tá? Então, agregar, eu realmente fico muito feliz, Kalima, né? Na hora que eu contribuo para as outras pessoas, para o crescimento de uma pessoa, é a hora que eu falo, puxa, vale a pena viver, vale a pena fazer o que eu faço, sabe? Vale a pena, né? E toda vez que a gente faz coisas
onde você agrega valor para o outro, vale a pena a sua vida. Mas veja, de novo, pessoal, olha só. Cada vez que você pensa nisso, você necessariamente desenvolve novas competências, porque você não agrega valor e para. Né? Pensa na Renner, ou pensa em qualquer outra empresa, ou pensa em qualquer pessoa. Você agrega valor, você acabou de agregar valor, aí, de repente, você pode pensar o seguinte, poxa vida, mas isso aqui já foi a história que eu estava falando da Porto Seguro com os lanchinhos, né? Ah, tudo bem, o lanchinho já foi, e agora? Né? Qual que é o próximo passo? E na medida que você começa a entender da importância dos próximos passos, cada vez mais você vai agregando, você vai se desenvolvendo. Então, não é alguma coisa que é só para o outro. Sabe, a gente não pode ficar pensando assim, mas se eu agrego valor, eu estou agregando valor para o outro. Não, quando você agrega valor, você está agregando valor para você também. Né? Então, o produto, quando o produto é bem feito, com uma qualidade, etc., quem está fazendo o produto está aprendendo a desenvolver. Um líder, por exemplo, que agrega valor à sua equipe, ele não está fazendo só para o outro, ele está fazendo para ele também. Então, obrigada, Marcelo, tá? Pelo elogio, mas o ponto é assim, à medida que eu faço para vocês, eu não estou fazendo só para vocês, eu estou fazendo para mim. Eu estou agregando valor para mim, na hora que eu agrego valor para os outros, e por isso que vale a pena. Então, agregar valor é uma sabedoria importante. E importante porque a gente enxerga na natureza a cada minuto. E na hora que eu consigo enxergar que eu estou agregando valor para o outro, a minha vida vale a pena. Né? Eduardo está dizendo uma coisa legal. Obrigada, Eduardo. Você tem agregado valor em todas as lives e encontros que você tem promovido, principalmente nesse momento de pandemia. Obrigada, Eduardo. E com certeza, na medida que... Obrigada. Eu estou agregando valor a vocês, eu agrego valor a mim. Eu, com certeza, estou saindo dessa pandemia uma pessoa com mais competência do que eu tinha antes, né? Porque eu estou fazendo esse movimento. Né? E aí, meu filho, eu estava dizendo, né, que às vezes a gente não entende muito bem o que é agregar valor para o outro. Né? E eu dei um exemplo genérico, mas agora eu vou dar um exemplo real. Né? Eu sempre achei que eu agregava valor como mãe, orientando, né, dizendo, pô, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, por que você não faz, né? Assim, bem como talvez coach, né? Até que um dia meu filho virou para mim e falou assim, então, eu queria muito que você me escutasse. Não preciso dizer mais nada, né? O quanto que é frustrante também e o quanto que a gente erra na tentativa de acertar. Então, não adianta a gente querer fazer e agregar valor do jeito que a gente acha. A gente tem que escutar o outro, tem que entender que o outro precisa da forma que ele precisa e não do jeito que a gente quer. Então, mais uma vez, pessoal, e finalizando por aqui, porque daqui a um pouco nós vamos terminar, eu quero dizer que toda vez que a gente pensa em agregar valor, a gente está indo para um outro patamar de desenvolvimento, a gente está indo para um outro patamar de consciência, portanto, a gente está fazendo um giro na nossa evolução. Eu ia falar para vocês ainda hoje, mas não vai dar, eu ia fazer uma correlação com o Enneagrama, como cada um dos tipos pode fazer esse movimento de agregar valor. Mas eu deixo para a próxima live, se vocês quiserem, né, digam se sim ou não, se vocês quiserem, na próxima live eu falo do Enneagrama, como cada um dos tipos podem fazer esse movimento. Só uma dica, pessoal, quando você agrega valor, normalmente não é aquilo que você faz na sua zona de conforto. Quando você agrega valor, normalmente é algo que te exige algo a mais. Porque para fazer algo que está na zona de conforto, você não agrega valor. Você faz algo a mais. Tá? Então, por exemplo, para quem é tipo 1, né? Só vou falar isso? Só tem um minuto? Que é perfeccionista? Colocar as coisas em ordem em casa não é agregar valor, porque isso é o normal dele. Ser mais leve, mais flexível, talvez seja exatamente o que o tipo 1 tenha que fazer para agregar valor numa relação, por exemplo.
tá bom? Tô vendo que eu acho que vocês querem que eu fale sobre isso no próximo, então eu vou falar. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham curtido. Se sim, esse material vai estar no YouTube, então depois vão lá, dão um joinha, sei lá, nunca sei o que fala, passem isso para os seus amigos, porque é uma forma da gente expandir coisas que ajudem a pessoa a aumentar e melhorar a consciência, tá bom, queridos? Um grande beijo para cada um de vocês e cuidem-se, né? Estejam sempre bem e contem comigo naquilo que vocês precisarem, né? Um grande beijo a todos. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou desligar primeiro aqui. Essa questão da cabala, Edu, depois eu vou te mandar um livro que eu tenho que fala sobre Enneagrama e Cabala, tá? Eu peguei hoje e lembrei de você. Nós estamos indo ao vivo e estou falando aqui. Léo, Faz, muito obrigada, agregou demais. Ah, que bom, viu? Depois eu quero muito que você faça aquela live, tá bom? Aquela roda de diálogos, Léo, tá? Grande beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.